semana, a ida do general Numa à PGR, foi chamado sob a acusação de ultraje ao Estado dos seus órgãos e símbolos. A desconfiança manifestada pelo general Numa caracteriza o ultraje ao Estado? Bem, eu nessa questão, eu acho que também houve um bocadinho, houve excessos nessa questão. Não havia essa necessidade de dramatizar este quadro. Porquê? Porque ele produziu, segundo pelas informações que tenho, né, e que aquilo que ele trouxe cá fora, ele produziu fez um post na sua página do Facebook, em que ele colocava em dúvida as circunstâncias em que morreu o general Camorteiro. Portanto, em vez de constituí-lo arguído, já que ele pode ter até alguns elementos, não é? Porque ele pode ter alguns elementos que podem levar à investigação, não é? A PGR poderia, em vez de ir na qualidade de arguído, poderia ser convocado na qualidade de declarante, para ir prestar mais subsídios em relação àquilo que ela havia afirmado. Bom, se não conseguir sustentar aquilo que ele afirmou, naturalmente, até talvez se justificasse, portanto, ser constituído arguído, mas agora, cair também nessa esfera do tal artigo 33, um saco, portanto, onde eles portanto, que todos aqueles indivíduos que tenham opiniões diferentes ou aqueles que sejam críticos ao regime, quer dizer, para mim não faz sentido, porque para além do general Numa, há um outro general que concedeu uma entrevista ao jornal O País e ele também colocou em dúvida isso, não é? E é um general, portanto, que não é proveniente da UNITA, né? Eles chamam os tais generais provenientes. Até a data ainda não sei se... Portanto, ele ainda não foi notificado até onde é que eu sei, ou se vai ser notificado. Né? Mas também tenho informações de que ele acabaria depois por desmentir que a sua informação, essa entrevista havia sido deturpada. Não tive acesso ao desmentido, não tive acesso também a uma retratação do próprio jornal, não é? Agora não sei se corresponde mesmo à verdade, se ele disse aquilo, se depois foi submetido a uma pressão no sentido de dizer se foi ou se não foi, mas seja como for. Mas nessa circunstância, ainda que ele tivesse feito estas declarações, não custava nada a PGR convidá-lo e talvez ela até possa ter alguns elementos, não é? Porque se tratou de uma morte de certo modo, e toda morte, né? Normalmente por causa de reações. E nós somos africanos normalmente e nunca aceitamos com muita naturalidade a morte, mesmo no meio rural, o indivíduo que morre com 120 anos. Tem que haver um feiticeiro, porque nunca a sociedade daquele meio nunca aceita que houve uma morte natural, não é? Portanto, ele reagiu desta forma, não custava nada, em vez de ser, portanto, dá-se mais uma sensação, dá-se a sensação de que é uma politização da questão. Quando muito diplomaticamente, ela até deveria ser convidado na qualidade de declarante, dizer se tem mais alguns elementos que possam sustentar e que justificassem, portanto, a abertura de algum processo agora. E também se ele não conseguisse sustentar, mas também poderia cair na esfera dos crimes de calúnia e difamação, e não aquela carga toda ela política que se vai dando. Porque isto, às vezes, neste país, eu noto que é uma tendência de se ir buscar um bocadito o passado daquele Estado monolítico que nós tivemos. E naquele Estado monolítico nós tivemos, por exemplo, temos esta questão da lei que foi agora aprovada contra os bens públicos, sim. Portanto, esta lei de vandalização dos bens públicos tem um bocadinho assim de reminiscências daquelas leis que foram produzidas sob o regime de partido único, em que um trabalhador funcionar numa das unidades naquela altura chamava-se, né, unidades económicas estatais, que furtasse lá um produto, né, que fosse 1 quilo de arroz, ou que sei lá, ou lá da produção, era considerado um crime de sabotagem económica, não era visto como um furto normal, não. Este indivíduo, portanto, é sabotagem económica,
portanto, tem ligações, né? As forças eram divididas, portanto, os revolucionários, né? Portanto, aqueles que estavam alinhados com o partido, no poder, e eram aqueles reacionários que estavam ligados, portanto, às forças, portanto, da contra-revolução. Era vista nesse prisma, né? Não é visto como um furto de alguém, pronto, que tanto teve uma conduta desviante, não, mas é alguém que visto era uma politização, né? Era a politização do crime, né? E nós parece-me que estamos a regredir para esta fase. Portanto, há uma tendência de se poder, quer dizer, extremar, e aliás, mesmo esta questão, quando se falou da lei da vandalização e da questão da responsabilização dos organizadores da manifestação, chamou-me a atenção e que depois, no fundo, agora veio a concretização, não sei se está recordada, naquela altura em que os jornalistas eram molestados, determinados jornalistas dos órgãos públicos eram molestados durante as manifestações promovidas pela UNITA, né? E que depois chegou-se até a fazia-se aquele tipo de julgamentos mediáticos, não é? Em que eram acusados, tanto que a UNITA estava por detrás daquilo, né? Quando a responsabilidade criminal é individual e transmissível. Portanto, naturalmente, o que é que se faz? Viola-se primeiro um princípio. Havendo uma manifestação, por força da lei da reunião e manifestação, as forças policiais têm que, portanto, proteger os manifestantes, naturalmente. Quando se há condutas de pessoas, né, que tomam essas atitudes, elas devem ser individualmente responsabilizadas e não o partido. Depois promoveu-se uma reunião no Ministério da Comunicação Social, em que dizia que a UNITA tinha que tomar responsabilizar-se pelos jornalistas durante as manifestações. Eu até em jeito de ironia disse também, a UNITA também deveria deveria proteger, portanto, a força pública que fosse designada para esses atos. Não faz sentido nenhum. As condutas são individuais. Portanto, se há uma manifestação e se alguém cometer os excessos, tem que ser responsabilizado individualmente. Quem é que me garante, por exemplo, numa manifestação de protesto, portanto, seja determinadas forças que sejam arregimentadas no sentido de fazer com que provoquem a arruaça, no sentido de obrigar à intervenção policial. Aliás, naqueles movimentos, isso a Samora não me atraiçoa, naqueles movimentos reivindicativos em Itália, nos anos 30, nos anos 40, já chamava-se aqueles elementos provocadores, em que os trabalhadores vinham se manifestar pelos seus direitos, não é? E havia aqueles indivíduos que eram os fura-greves, até chamavam os tais fura-greves. Eram indivíduos que, de forma assintosa, não é? E fazendo o jogo do patronato, provocavam a polícia para justificar as cargas policiais. Ninguém me garante que durante estas manifestações que aí existam, que têm existido, que não sejam usados estes elementos no sentido, portanto, de cometerem atos de vandalismo, depois no sentido de justificar a repressão. Porque também é preciso ver, nós não temos a cultura da manifestação, porque quando e aquilo está na lei, né? Quando alguém pretenda manifestar e cumpra, não é, comunica aos órgãos, a polícia tem a obrigação de estar a proteger os manifestantes. Porque é que nós jornalistas em tempos fizemos uma manifestação, tivemos a polícia a proteger-nos. Os médicos fizeram manifestação, tiveram a polícia a proteger. Por que que agora aqueles que querem manifestar-se contra as condições de vida e não sei o que, essas manifestações acabam sempre em violência? Portanto, se pode, eu aí, da minha forma de pensar, há um receio que é do efeito bola de neve. Significa, se na primeira manifestação, se forem 500 pessoas e se tudo correr bem, na segunda manifestação, naturalmente, virão 5.000 pessoas. E se não houver violência, na terceira haverá 50.000 pessoas, né? E na quarta terás 5 milhões de pessoas na rua, né? É isso mesmo.